Olá, meu nome é Maria Fernanda. Vou começar a introdução do assunto células da glia. Células da glia ou neuroglia são diversos tipos celulares presentes no sistema nervoso central. Eles não geram impulsos nervosos nem formam sinais. Ao contrário dos neurônios, são capazes de se multiplicar através do processo de mitose, mesmo em indivíduos adultos. Assim, as células da glia atuam como células de suporte aos neurônios. As células da glia são mais numerosas que os neurônios. Existem cerca de 10 células para cada neurônio no sistema nervoso central. No entanto, por ter um tamanho reduzido, ocupam aproximadamente a metade do volume do tecido nervoso. Sendo assim, o sistema nervoso central, SNC, é constituído por neurônios e por células das glias. Os neurônios são responsáveis pela transmissão de sinais elétricos e químicos. Geralmente, os neurônios contêm dendritos, que recebem esses sinais, e axônios, que enviam sinais para outros neurônios ou tecidos. As células da glia foram identificadas por um grupo de neurocientistas em meados do século XIX. Existem vários tipos de células da glia, cada qual apresenta funções específicas para o bom funcionamento do sistema nervoso. E agora eu passo a palavra para minha colega Lana, que irá falar sobre um dos tipos das células da glia. Agora vamos falar sobre os tipos de célula glia, que são as micróglias e as macróglias. Micróglia é um tipo de célula do sistema nervoso central. São as células imunológicas do cérebro, são as menores células da neuroglia, possuem corpo celular alongado, com muitos prolongamentos curtos e extremamente ramificados. São fagocitárias e derivam de precursores que alcançam a medula óssea através da corrente sanguínea, representando o sistema mononuclear fagocitário do sistema nervoso central. A sua origem ainda é controversa, embora haja maior concórdia numa linhagem hematopoética. As micróglias são objetos de pesquisa sobre doenças neurodegenerativas, como Alzheimer, Parkinson e esclerose lateral amiotrófica. Fazem a vigilância ativa do tecido cerebral e da medula, constituindo as células imunes resistentes do sistema nervoso central. Participam da inflamação e reparação do sistema nervoso central, inspecionam o microambiente local e respondem a lesões pela liberação de moléculas pró-inflamatórias e depuração fagocitária das células apoptóticas. Secretam também diversas citocinas reguladoras do processo imunitário e removem os restos celulares que surgem nas lesões do sistema nervoso central. Agora passo a palavra para Felipe. Meu nome é Felipe e eu vou falar sobre a macroglia. Os tipos de célula da macroglia são astrócitos, oligodendrócitos e células de Chauvin, ambos formados a partir de glioblastos, que são células embrionais de derivação neuroepitelial. Por volta da 5ª semana de vida fetal, ocorre o fechamento do tubo neural e a formação do sulco neural, a partir do qual se forma a primitiva medula espinhal, constituída de epitélio pseudoestratificado. Ali, as células se multiplicam e se diferenciam em neuroblastos, precurso dos neurônios e glioblastos. Quando cessa a produção de neuroblasto, os glioblastos migram pela camada de substância cinzenta, a camada interna da medula espinhal, dando origem ao astrócitos, e pela camada de substância branca, a camada externa, onde se diferenciam em oligodendrócitos. Os astrócitos, oligodendrócitos e glioblastos se localizam no sistema nervoso central ou neuroeixo e têm um papel fundamental
no controle do corpo. Os astrócitos são as células mais abundantes do sistema nervoso central e as que possuem as maiores dimensões. Elas levam esse nome pelo seu formato: astro, que vem de estrela, e cito, que vem de célula. A comunicação se dá em várias direções. Os pés se ligam aos neurônios e aos vasos sanguíneos, dando aí a função nutritiva da célula. Já os oligodendrócitos são as células responsáveis pela formação e manutenção das bainhas e da mielina dos axônios no sistema nervoso central. Neurônios do sistema nervoso central são revestidos por oligodendrócitos. Os glioblastos, relativamente às células gliais, têm origem das células neuroepiteliais. Depois de cessarem a produção de neuroblastos e constituir assim os glioblastos. Os glioblastos migram da camada neuroepitelial para as camadas do manto e marginal. Pois, na retina, os glioblastos é a principal célula glial que participa da comunicação bidirecional dos neurônios. Olá, bom dia. Meu nome é Thais Coutinho. Vou falar um pouco sobre as funções das células da glia. As células da glia, que também podem ser conhecidas como células gliais ou neuroglias, elas possuem diversos tipos de células que estão presentes no sistema nervoso central, além de atuar também como um suporte aos neurônios. As suas principais funções são cercar os neurônios para mantê-los no seu lugar, para que possam fornecer nutrientes e oxigênios para os neurônios, isolar um neurônio do outro, destruir os patogênios e remover os neurônios mortos, para que possam fazer a homeostase, formar a mielina e assim participar da transmissão de sinais do nosso sistema nervoso. Essas células, elas são mais numerosas do que os neurônios, pois elas possuem cerca de 10 células para cada neurônio do seu sistema nervoso. Elas podem ser encontradas em vários tipos de células, como as astrócitos, microglia, oligondendrócitos e ependimarias. Vou deixar agora a continuidade com a minha colega Kaliane. Meu nome é Kaliane e dando continuidade ao que Thais falou, a função bastante importante é a sustentação e isolamento dos neurônios. Tem também o transporte de substâncias nutritivas aos neurônios, a participação no equilíbrio iônico do fluido extracelular e a remoção de excretas e fagocitose de restos celulares. Embora não sejam muito numerosos, constituindo cerca de 80% do tecido nervoso, durante muito tempo eram tidas apenas como responsáveis por alimentar os neurônios. No entanto, estudos mais recentes mostram que as glias, além de nutrir, proteger e ajudar na sustentação do tecido nervoso, também regulam as sinapses pelos neurotransmissores. Bom, e assim a gente termina a nossa apresentação sobre células da glia.